Olá pessoal, que bom estamos mais uma vez aqui. Hoje eu vou falar um assunto que é muito interessante. Eu diria que é o princípio básico de entendimento para a pessoa que quer seguir a vida espiritual. Antes de você seguir a vida espiritual, você tem que entender por que você está na ilusão. Certo? A ilusão, geralmente as pessoas, em várias filosofias, chamam isso de ignorância. Aí fala assim, você é um ignorante espiritual. Geralmente as pessoas tomam isso como uma ofensa. Quem é você para me chamar de ignorante? A própria ignorância em si, quando você não sabe quem é esse eu que está se defendendo orgulhosamente contra quem está te chamando de ignorância, já é uma ignorância em si, certo? A ideia que ignorância se refere a que você ignora aquilo que você é. Por isso que quando uma pessoa mais espiritualizada te chama de ignorante, imediatamente esse eu, esse falso ego, aquilo que você acredita que você é, se estabelece numa posição de resistência ou contra esse pejorativo, esse adjetivo ignorante. Mas ignorante significa apenas que você ignora quem você é. E essa é a base da compreensão espiritual. Porque você só pode entrar na vida espiritual se você estiver ciente de quem é e situado na posição espiritual. Não é possível você praticar a vida espiritual ou a chamada vida religiosa se você não estiver vivendo naquilo que é a sua realidade, a sua essência, o espírito. Entende? Por isso, que o mundo em que vivemos, o mundo da ilusão, a maioria das pessoas são ignorantes. Não ignorante no sentido da pessoa ser uma pessoa, como entendemos esse nome, ignorante, uma pessoa brava, uma pessoa que despreza os outros, orgulhosa, que também tem o sentido de ignorar, mas no sentido ignorante que você ignora quem você é. Todas as filosofias falam que a causa inicial da miséria material é a ignorância espiritual. E é isso que nós vamos colocar como o assunto da reflexão de hoje, certo? Primeira coisa você tem que entender, para que eu me situe na vida do espírito, daquilo que eu sou, eu tenho que me conhecer, não somente teoricamente, porque eu posso dizer para você, você é um espírito, você não é esse corpo material. Esse conhecimento teórico não vai servir de nada. Da mesma forma que se eu falar, Deus existe, pode ser um fato, qualquer pessoa de bom senso entende que existe algo supremo, algo além da nossa existência individual. Porém, se afirmamos que Deus existe, isso é uma constatação teórica, aceitável dentro da nossa percepção, limitada até assim. Porém, você não tem contato com Deus, você não vive no divino. Essas questões, apesar de parecerem muito básicas, implicam no sucesso da evolução espiritual. Quando você verifica que você precisa de uma prática espiritual e de um tempo diário para você se colocar numa posição onde você realize aquilo que você é. Que você dê uma abertura no seu coração
para que esse Deus que você acredita teoricamente se manifeste de uma forma prática, né, ou perceptiva, no nível espiritual. Certo? Então a gente vê, né, as pessoas aí nesse mundo discutindo filosofia, muitas teorias. Filosofia geralmente vem da tentativa do homem compreender de uma forma intelectual os movimentos da natureza, tanto em seu plano grosseiro como no seu plano sutil. Milhões de ideias são geradas por vários intelectos procurando compreender essa verdade subjacente ao movimento material, ou a substância por trás de tudo. Mas filosofia é filosofia. Filosofias se entrechocam, se debatem, né? As pessoas, cada um tem uma teoria diferente, uma realização, por isso há várias escolas filosóficas. Da mesma forma, a religião já é mais voltada a uma crença divina. Então, né, a filosofia mais se estabelece em vários níveis, principalmente no espiritual, e a religião é mais no nível divino, ok? Então, as religiões, né, cada uma fala que Deus é de um jeito, né, de outro jeito, e assim vai, e aí brigas entre religiões, pessoas fanáticas, os comportamentos, né? Cada religião tem um tipo de comportamento, aí há visões preconceituosas, enfim, tudo aquilo que vemos na área religiosa também, que acaba sendo um conceito teórico de Deus, né? De adorar. Às vezes você está adorando Deus, porém é mais num sentimento conceitual, algo que você simplesmente acredita, mas que você não realizou realmente. De modo que quando você adora Deus filosoficamente e religiosamente em ignorância, significa que você, o adorador, né, considerando você o adorador, não é o espírito, certo? Você está se identificando com o corpo material. E o Deus que você está adorando com aquilo que você não é um Deus hipotético, de acordo com uma programação ou uma ideia aceita, né, daquilo que seja Deus na sua mente, na sua percepção dos sentidos, certo? Ou da sua elucubração intelectual. De modo que é muito importante entender a ignorância, né? A ignorância. Enquanto não destruirmos essa barreira que se apresenta de uma forma, de uma percepção limitada, não adianta assim conversar sobre filosofia e religião. E mesmo as pessoas que se realizam espiritualmente, que atingem essa essência do que elas são, que mergulham nessa realidade espiritual e assim se conectam com essa substância completa, né, chamada Deus, que está agora mesmo no coração de todos. Mesmo quando uma pessoa atinge esse padrão espiritual, ela não consegue comunicar teoricamente para as pessoas a natureza da experimentação da realidade que ela está vivendo. E aí essa pessoa, né, ela passa a ser um centro de energia, de irradiação espiritual, e o que ela faz é ser, né, se comportar exemplarmente de acordo com a realização do espírito. Quando você atinge um espírito, toda a sua natureza de visão, né, desse mundo é transmutada para o plano da realidade. E aí você sai da frequência da ilusão. Mas as pessoas que estão na ilusão, que são ignorantes, não conseguem compreender o ponto da realidade espiritual que se encontra uma pessoa que já está vivendo além da ignorância.
que muitas vezes é chamado, né, de um sábio, ou um santo, ou um mestre, ou um guru, pessoas assim, que simplesmente estão vivendo na posição de sabedoria, né? Então, sabedoria geralmente faz oposição à ignorância, mas a sabedoria da autorrealização, não sabedoria simplesmente de conhecer uma escritura, porque uma escritura, por mais verdade que ela possa aparentar, se você não experimenta a verdade que está designada por trás dessa escritura, você não vai conseguir entender a escritura em si, certo? Em primeiro lugar, você tem que atingir a verdade de si mesmo e a verdade do divino que está em seu coração. E aí, através dessa percepção real, intuitiva, né, da razão pura, que se manifesta naturalmente quando você se situa naquilo que você é, o espírito, você passa a ver o mundo dentro desse contexto da realidade. Assim, quando você lê uma escritura, você está olhando com os olhos do espírito, né? Como se diz, a letra é morta, mas o espírito a vivifica. Assim você vai poder compreender o que outro mestre espiritual que esteve porventura aqui nesse planeta está tentando nos ensinar. Então temos que meditar nisso, né? Meditar nisso, porque cada vez estamos assim oscilando, né? Aceitamos uma filosofia por um determinado tempo, depois a nossa mente, né, fica cansada dessa filosofia porque não conseguimos aprofundar em nós essas palavras que não se tornam a realidade pretendida, então mudamos de filosofia. E também isso acontece no nível da religião, estamos insatisfeitos com aquela chamada religião e vamos para outra religião, ou seja, no nível institucional, né? Cada pessoa às vezes se agrada mais ou se atrai a um tipo de filosofia ou de religião e assim vai vivendo durante a sua vida, porém de modo ignorante, porque ela tem uma religião, tem uma filosofia, mas ela não é realizada espiritualmente. Entende aonde eu quero chegar aqui? Mas quando você atinge o espírito, aquilo que você é, quando você sai da ignorância, você naturalmente vai ler assim, todas as religiões, todas as filosofias, e você vai entender o fundo de verdade que tem por trás das palavras, né? A sua verdade complementa o significado intrínseco ou profundo de todas as filosofias ou religiões. Isso faz com que você se estabilize espiritualmente nesse mundo e tenha uma visão de equanimidade, vendo os níveis de realidade de cada expressão da mente ou do intelecto humano, ou até mesmo, né, de uma posição que está próxima da realidade. Por isso, o mestre Jesus, né, ele está falando, né, eu sou a verdade. Esse eu sou é a sua posição espiritual, né? Então você é a verdade de tudo o que é manifesto e expresso nesse mundo. Quando você atinge a verdade de si mesmo, automaticamente, sendo você uma parte integrante de Deus, isso torna muito fácil o acesso conectivo ou integral, né? Você se integra à energia de Deus, porque você está vivendo na realidade de Deus, sendo a realidade de Deus. Assim como um raio do sol, quando ele se estabelece em sua luminosidade natural, ele entende que essa luminosidade vem de algum lugar, que é o sol. Comparando agora Deus ao sol e o raio do sol ao espírito que você é. Certo? Então é muito importante que saiamos dessa miscelânea de informações filosóficas e religiosas, comportamentais, institucionais,
e tenhamos um tempo reservado para todos os dias entrarmos em conexão com o nosso próprio eu, com esse eu sou, com a verdade daquilo que somos essencialmente. Por isso é disso, por isso é dito, né? Se você conhecer a verdade, você vai se libertar. Você vai se libertar de toda essa busca infrutífera derivada da ignorância. Você não vai atingir nada na sua vida dentro daquilo que se chama a vida espiritual, enquanto você estiver vivendo nessa falsa identificação com esse corpo material, que é somente uma ferramenta que você usa exatamente para buscar, através de uma filosofia ou de uma religião, esses valores do espírito e da realização de Deus. Mas para isso você tem que fazer a prática espiritual. Através da prática espiritual, ou seja, de você tentar se conectar com o seu próprio eu e com o eu divino dentro do seu coração, nesse sentido, né, de integralidade, você atinge o sucesso daquilo que se chama a vida espiritual. E isso é altamente realizável. Todos os mestres, né, todos os seres elevados de várias dimensões desse universo estão demonstrando isso para nós. Que nessa forma humana de vida temos apenas que nos sintonizar com aquilo que somos, na verdade do que somos, para nos libertarmos dessa ilusão de que somos um corpo material que nasce, que dura por um tempo, né, que vai morrer, certo? Então esse eu, o espírito, ele não nasce, ele não vive por um tempo, ele não morre, ele é eterno. E esse padrão de eternidade é o que temos que atingir através da nossa dedicação a querer isso, né? Porque você tem, se você é um buscador espiritual, se você se interessa tanto por filosofia, por religião, deve entender que tudo isso está no plano superficial da intelectualidade de sua própria busca. Mas quando você atingir a verdade de si mesmo e a percepção completa do divino em tudo e em todos, automaticamente você se torna um centro puro de filosofia e religião. A verdade em si é o cerne, é a substância que alimenta todas as teorias, né, dessa busca chamada, né, a busca da verdade. Então meditem nisso, né, porque perdemos muito tempo, muitas vidas, às vezes, né, de reencarnações, buscando aquilo que não somos, buscando simplesmente se estabelecer num parâmetro consciencial ou de crenças que nos fazem, né, ficar assim afinizados por atos, sentimentos, pensamentos que são coisas que não são a verdade em si. Mas quando você atingir a verdade, você transcende todos os argumentos filosóficos e religiosos e assim vai viver no seu mundo de uma forma, né, verdadeira, né, autêntica, espontânea. Toda a literatura onde ouvimos sobre o exemplo dos mestres caminhando nesse mundo, tentando falar alguma coisa, para nós é só uma forma de você tentar seguir aquele ser que atingiu um nível de realização que você não pode compreender. Porém, na medida em que você coloca a sua energia nessa direção de busca com mais intensidade, com mais profundidade, isso vai se tornar realizável. Entende? Então, o mestre Jesus, por exemplo, ele disse, né, para as pessoas em geral, eu falo por parábolas, para que elas entendam conforme a assimilação delas, dos exemplos, das analogias que eu faço, algo interno, né? Depois Jesus disse, mas para vocês que são meus discípulos, que estão se aproximando dessa posição crística dentro dos seus corações,
nos quais eu estou manifestando, Cristo fala, né, o Jesus, para vocês eu já falo com mais intimidade, porque vocês ascensionaram as suas energias simplesmente por estarem caminhando, né, junto comigo, que sou um ser que estou manifestando o aspecto crístico ou divino da existência. Esse é o segredo, né? O segredo é você querer se situar em seu aspecto crístico ou divino, né? Cristo quer dizer aquele que é ungido por Deus, ou seja, quando você atinge o seu espírito, você é ungido pela potência de Deus que se manifesta automaticamente para você. E aí a verdade que você é se integra com a verdade que Deus é, e você passa a viver nesse mundo como um mestre, né? Um mestre nesse sentido, de que você está demonstrando essa energia espiritual, energia crística, ou energia de Krishna, qualquer nome assim que você queira dar em relação a esse estado de consciência verdadeiro. Certo? Então meditem muito sobre isso, né? Não é questão de abandonar a religião, abandonar a filosofia, mas tomar uma atitude prática, incisiva, determinada, fixa em realizar aquilo que você é. Isso está disponível, mesmo porque você sempre é o que você é, certo? Você não é esse corpo material. Você é o ser que está por trás da busca com essas ferramentas, né, materiais, emocionais e mentais. E estando situado naquilo que você é, você passa a ser um agente, um mensageiro nesse mundo, dessa condição crística que é acessível a todo mundo, desde que as pessoas parem com o seu fanatismo, com as suas crenças limitadas, com os seus conceitos ignorantes, né? Ignorante nesse sentido que você aceita, vive uma religião, uma filosofia profundamente, mas você não realizou o que você é. Você não tem um contato real com Deus no seu coração. Então Deus, ele não precisa de filosofia e religião para você realizá-lo. Mas a filosofia e a religião são meios necessários dentro dos instrumentos intelectuais e mentais para você atingir a verdade de si mesmo e a verdade de Deus. Meditem nisso, que é muito importante, porque estamos aqui nessa forma humana, que é uma forma dotada de uma inteligência superior, exatamente para realizar o espírito. Se você não realizar o espírito e não viver na consciência divina, então a sua vida humana terá sido inútil ou miserável, né? Por mais coisas que você conquiste nesse mundo materialmente falando, você vai perder a sua alma. Então de que adianta perder a alma se você se torna um exímio conquistador de coisas desfrutáveis nesse mundo, dinheiro, poder, certo? Na verdade, você vai se afundar cada vez mais, porque o objetivo é se aproximar da verdade. E a pessoa que esqueceu disso e simplesmente vive para conquistar o mundo, a pessoa se afasta dessa verdade, porque está sempre na ilusão, né? Quem está conquistando o mundo é a falsa identificação com esse corpo material. Mas quando você está na verdade, você está em Deus, você tem o poder completo, você é um co-criador com Deus da sua vida. Só que as pessoas não entendem isso, porque elas não conseguem transpor esse aspecto ignorante de crendice, de essa fé, né, que é resultante como um atributo para você conquistar benefícios materiais, ou se tornar um erudito, ter riquezas, né? Então não é isso. Quando você se entrega a Deus, é por amor. Você ama a Deus porque você é uma parte integrante dele, e durante a sua estadia nessa forma humana, né, você usa o seu tempo da melhor maneira para se situar na verdade. E um dia, por você fazer isso, né, esse esforço constante, a misericórdia de Deus aparece em seu coração e você se torna uma peça, né, luminosa nesse planeta para tentar passar algumas mensagens para as pessoas que carinhosamente estão, né, ávidos dessa realização espiritual, de buscar no sentido correto, né,
a autorrealização conforme exemplificam alguns mestres, e esse exemplo é o que temos que fazer. Não devemos imitar os mestres, porque cada um tem um caminho característico, né, único dessa realização com Deus. Porém, devemos seguir o exemplo de pessoas que se absteram de certas tendências materialistas para se dedicar ao Espírito, e, encontrando o Espírito, elas se tornaram as pessoas mais ricas do universo, né? Porque se você está com Deus, né, então você tem tudo, né? Se você desperta o amor por Deus, você despertou a felicidade do Espírito. Então vamos pensar nisso, certo? Para, com essa consciência, vivermos cada dia nessa determinação, nesse entusiasmo, nessa pretensão de realizar logo o divino no nosso coração, e após a morte, dessa forma humana, podermos voltar para a dimensão espiritual, certo? Então tudo aqui é uma lição, é uma história, né? É um cenário que está acontecendo para você fazer a sua parte. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Mergulhe no seu coração todos os dias, através da meditação, né, de canto de mantras, do estudo das palavras divinas e dos mestres, até você atingir essa profundidade de entrega, onde naturalmente a sua energia vai ascensionar e você vai realizar aquilo que se chama o plano espiritual. E aí você realmente vai ter a vida espiritual, sem condenar ninguém, entendendo que cada pessoa tem uma natureza de atração por certa filosofia, certa religião, mas quem está no Espírito transcendeu todos os argumentos mentais e intelectuais para procurar definir o que é essa verdade, já que você está situado na verdade, e mesmo assim não pode falar essa verdade, mas você pode dar o exemplo de que você está vivendo nessa verdade que é buscada através, né, das escrituras, das religiões e de tudo mais que estamos comentando até agora. Ok? Então, assimilem isso com bastante poder, né, mental, que atrás de tudo está a realidade presente e manifestando toda essa miscelânea de coisas que fazem parte da nossa lição de vida para aprender a evoluir nesse mundo e atingir, né, o Espírito e sair desse mundo como um vitorioso da lição pretendida, né, por Deus, nos situando no plano divino com maestria enquanto estivermos por aqui. Ok? Então um grande abraço. Haribol!